Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago uma pesquisa aqui surpreendente para Porto Alegre, para a prefeitura de lá. Tivemos uma mudança, não nas posições por enquanto, mas uma tendência de crescimento da candidata que estava em terceiro e uma queda muito grande da que está ainda em segundo. E se continuar assim, poderemos ter em breve uma troca, o que é um mau sinal para o atual prefeito Sebastião Melo, que lidera a pesquisa e contava certamente aí para o segundo turno com a candidata mais rejeitada de lá, que é a Maria do Rosário. Eu quero trazer rejeição, potencial de voto, cenário de segundo turno e, claro, algumas reflexões de um cenário que pode mudar lá em Porto Alegre. E trarei também reflexões sobre essa canalice, vagabundice desse pessoal do Banco Central que aumentou o juro, né? Eu já estava mais ou menos esperando, a gente conhece aí o nível, né? Enfim, vamos deixar para daqui a pouco eu trago meu desabafo aí, mas o Brasil, só adiantando, hoje tem o segundo juro real mais alto do mundo. Já tinha, agora a gente distanciou mais o terceiro, uma posição vergonhosa. Então, quero explicar tudo aqui, mas antes quero pedir sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda um joinha para cima, vai que não gosta, joinha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos falar aqui de Porto Alegre. Teve pesquisa nova lá. A Quest ouviu 900 pessoas entre os dias 14 e 16 de setembro. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Na espontânea, que é quando o Instituto não fala o nome de ninguém e o entrevistado responde quem ele quiser. Sebastião Melo, atual prefeito, lidera com 27%, ele tinha 15 em 15 de agosto. Então aqui nós temos um mês, praticamente, entre uma pesquisa e outra. Está diferente de algumas que tem feito quase que semanal. Já em São Paulo, por exemplo, tem instituto que está fazendo aí o mesmo instituto a cada 5, 6 dias. Maria do Rosário tinha 14, ela oscilou um ponto para baixo, agora aparece com 13. Isso não é espontânea, na outra ela vai ter mais. Juliana Brizola tinha 2, ela é do PDT, a Juliana Brizola. A Maria do Rosário é do PT. A Juliana Brizola tinha 2, ela foi para 6 pontos. E os demais aqui, Felipe Camozato 1, os demais não pontuaram, indecisos 52% ainda. Branco nulo não vai votar 1. E na estimulada, quando o Instituto apresenta a lista com os nomes, nós temos o atual prefeito, Sebastião Melo, de maneira até surpreendente, porque eu, com um prefeito desse, fazendo o que fez aí, né, durante essa tragédia de Porto Alegre, o mínimo que se espera é renovação. É tirar quem está lá e colocar alguém diferente. Mas está aqui liderando com 41%. Ele é do MDB. Ele tinha 36, então ele cresceu 5 pontos de um mês para cá. Maria do Rosário, que é do PT, tinha 31, caiu 7. Então ela caiu além da margem de erro, não é uma oscilação. E ela foi para 24. Juliana Brizola, que é neta do grande Leonel Brizola, por quem eu já confesso aqui, tenho uma imensa simpatia pela história, é um presidente que a gente devia ter tido. Se em 89 ele vence aquelas eleições, né, que foram para o segundo turno Collor e Lula, eu acho que muito da tragédia que aconteceu no país de lá para cá não teria acontecido. Inclusive, eu acredito que ele venceria o Collor e como o Lula depois perdeu, foi por uma diferença pequena, mas né, o destino do país ali, enfim, foi complicado. Então vamos aqui, Juliana Brizola tinha 11, ela foi para 17, ela cresceu 6 pontos. E a distância dela para Maria do Rosário, que era de 20 mês passado, agora é de 13 pontos. Melhor dizendo aqui, né? 13 pontos é uma diferença aqui que caiu. A diferença era de 20 e agora está de 7. É isso mesmo, a diferença caiu 13 pontos. Com a margem de erro de 3, a Juliana pode ter entre 14, no mínimo, e 20. E a Maria do Rosário pode ter entre 21 e 27. Então, as duas quase se encontram no 20 e 21. Não dá para falar empate dentro da margem de erro, mas mantendo essa tendência, você pega a curva ali, você pega, a Juliana disparando e a Maria do Rosário derretendo. Se continuar assim, na próxima pesquisa a gente pode ter a inversão. Juliana indo para o segundo turno contra o Sebastião Melo. E eu acho que isso é uma boa notícia até para quem vota no PT, para quem não quer o Sebastião Melo, para quem está simpatizando aí com a Maria do Rosário. Porque Maria do Rosário é a candidata mais rejeitada e com menor potencial de votos. Portanto, um segundo turno, Sebastião Melo com Maria do Rosário é o sonho do Sebastião Melo. E Juliana Brizola teria maiores condições de, num segundo turno, derrotar o atual prefeito. Então, você, porto-alegrense, que não quer o atual prefeito, olhe com calma para Juliana Brizola. Mesmo que divide algum ponto dela, tem um detalhezinho aqui que não gosta, até faz parte. Mas nessa questão aqui,
eu acho que é importante. Além do mais, Juliana Brizola eu considero alguém, né, posso estar enganado, e pode ser que ela seja eleita prefeita, daqui a pouco que é minha língua. Eu considero alguém, sim, muito preparada. E olha, isso seria muito legal, ver o sobrenome Brizola, né, à frente da prefeitura de Porto Alegre, depois de tudo que essa cidade, nessa capital tão importante, passou aí nos últimos meses. Depois aqui, pessoal, Felipe Camozato 3, aí os demais, Fabiana Sanguiné 1, os demais não pontuaram, indeciso 6, branco nulo 8. Segundo turno, a pesquisa só fez um cenário, que é o Sebastião Melo, atual prefeito, 56 contra 33 da Maria do Rosário do PT, é o que eu falo. Pode ser, inclusive, que no cenário de segundo turno hoje, a Juliana também apareça perdendo, mas a Juliana não carrega com ela uma rejeição alta que a Maria do Rosário carrega já há anos. Aqui, concorde-se ou não, goste ou não, é um fato. A Maria do Rosário é altamente rejeitada. Indo para o segundo turno, é uma candidata mais fácil de ser derrotada. Conhecimento e potencial de votos. O potencial de votos é o quê? É o eleitor que responde que votaria com certeza, mais aquele que diz, poderia votar. Ou seja, tem ali alguma possibilidade de votar no candidato ou votaria com certeza. Quem lidera o atual prefeito, 58, ele tinha 54. Em segundo vem quem? Juliana Brizola, com 48. Ela tinha 43. Então, a Juliana cresceu 5 pontos no potencial de votos. E a Maria do Rosário, ela tem um potencial de 38. Ou seja, mesmo quem diz que vota com certeza o que poderia votar, ainda assim ela fica 10 pontos abaixo da Juliana Brizola. E a rejeição, William? Vamos ver a rejeição. Quem é a mais rejeitada? Maria do Rosário. 54% diz que não vota nela de jeito nenhum. Era 48 mês passado, aumentou 6 pontos. Em segundo, vem a Juliana Brizola, que tinha 37, oscilou para baixo a rejeição dela, foi para 36. E a do Sebastião Melo, a rejeição era de 40, caiu, foi para 35. Dos demais candidatos, com todo respeito, não vou aqui trazer esses dados, vou focar nesses 3. E a avaliação do atual prefeito, Sebastião Melo, é positiva por 37. 37 avaliou, opa, beleza. Aí, coisa curiosa. A rejeição da Maria do Rosário é tão alta que, mesmo assim, ele tendo a avaliação positiva baixa, ele ainda lidera no cenário do segundo turno contra ela. 34 regular e 26 negativa. Bom, então tá aqui esses dados da pesquisa de Porto Alegre, realmente indicando que, em se mantendo essa tendência de crescimento da Juliana Brizola e de queda da Maria do Rosário, a gente pode ter a inversão de posições e resta saber se teremos segundo turno, porque o Sebastião Melo também cresceu. Se tivermos entre Melo e Juliana, eu acho, palpite meu aqui, que a Juliana tem maiores chances de derrotar o atual prefeito por lá. Pessoal, comentário rápido aqui sobre a taxa Selic, que neste dia 18, no Brasil, subiu. Pois é, foi para 10,75%. Aí eu quero fazer uma reflexão mais dura. Me perdoe aqui o lulista mais apaixonado, fanático, que acha que o presidente nada pode fazer. Que no Brasil é assim, na hora da campanha, 1000 promessas, às vezes promessas vazias. Mas na hora da campanha, muita empolgação. Vamos tirar o Bolsonaro daí, vamos varrer o fascismo, vamos salvar o Brasil. Mas o que manda mesmo aqui é a economia. Porque o povo satisfeito na parte da economia, com o bolso tranquilo, ele já reelegeu até presidente que nem merecia tanto. O povo com o bolso mais tranquilo, às vezes, suporta algumas coisas. Mas o povo com o bolso sofrendo, digamos assim, ele pede mudança. E se o Brasil não mudar a política econômica que tem hoje, em 2026, essa mudança pode ser dramática para o nosso país. E aí, o que acontece então? Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente vê no Brasil muitas vezes é um teatro, em que entra outro, entra presidente, sai presidente, entra presidente do Banco Central. O que continua mandando no país é a elite financeira. Você pode falar, William, mas isso agora é a culpa do Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro. O Lula indicou o Galípolo, e o Galípolo indicado pelo Lula, que hoje o Galípolo já é diretor do Banco Central, agora vai virar presidente do Banco Central. Quando o Galípolo assumir, as coisas vão mudar. Será mesmo, gente? Sabe por quê? Porque esse aumento aqui da taxa de juros no Brasil foi por unanimidade. Ou seja, todo mundo, os 9 diretores lá do Banco Central, não caíram de paraquedas, não vieram de Marte, sentaram lá e eles não se impuseram. Não chegaram e falaram assim, eu quero sentar aí, não. Quem indicou foi o presidente da República. Hoje são 5 indicados pelo Bolsonaro, 4 indicados pelo Lula. Adivinha? Os 9, bonitinho, votaram iguaizinhos. Sim, os 5 do Bolsonaro e os 4 do Lula. Inclusive o Galípolo, que é agora o novo Campos Neto que a gente vai ter lá. É por isso que eu falei aqui, desde que, aliás, antes da indicação ser oficializada, eu já batia no Galípolo aqui,
Porque eu dizia que ele é um Campos Neto sem ser bolsonarista. Você fala, ufa, que alívio. Mas o que adianta? Para votar a taxa de juros igual? Quando você pega o voto ali, foram 9 votos para subir a taxa de juros e nenhum contra. O que adianta ser bolsonarista, ou ser lulista, ou ser cirista, ou ser tebetista, ou ser padriquelmonista, ou ser Soraya troniquista? O que manda é o voto do cara pálido que tá lá, me perdoe aqui a expressão, do vagabundo. Porque não é normal. O Brasil hoje está aqui, foi divulgado pela CNN, maiores taxas de juros reais do mundo em setembro. Rússia lidera com 9,05, mas lá pelo menos o país está crescendo, está numa guerra contra a Ucrânia. Você tem lá algumas explicações, vamos tratar assim. Brasil, 7,33. Em terceiro lugar, Turquia com 5,47. Alguém pode estar perguntando, e os Estados Unidos? O juro lá, quanto que está? Porque o juro, às vezes, caiu ontem. Olha a coincidência, né? Vários países da Europa com o juro caindo. Os Estados Unidos anunciou ontem redução na taxa básica e o Brasil, no mesmo dia, anunciou aumento. Estão querendo destruir o país. E não é de hoje, tem 30 anos que o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo. Já passaram Lula 8 anos, Dilma 6, Temer, Bolsonaro, agora Lula e o Brasil. Fernando Henrique 8, começou lá a tragédia também. Ou se agravou. Taxa real nos Estados Unidos, 0,98. Vou repetir no Brasil, 7,33. Vamos pegar aqui, Japão. O Japão está com a taxa negativa. O que é a taxa negativa? Quando a taxa de juros está menor do que a inflação. No Japão está 1,73 negativa. Pegar aqui outro país, Suécia, taxa de juros real está positiva, 0,6. Vamos voltar para os Estados Unidos, arredondar aqui para 1%, arredondando para cima. Vamos arredondar o Brasil para baixo, para 7. Você tem uma diferença de 6 pontos. Cada ponto desse a mais que o Brasil paga de juro dá o equivalente aí a mais ou menos 60, 70 bilhões de reais. Se você tem 6% a mais do que devia estar, significa que nós estamos mandando para o bolso de alguns 400 bilhões com B de bola que tinha que estar indo para quê? Para educação, para saúde, para infraestrutura, para estrada, para segurança. E aí, pessoal, voltando na questão, a culpa é de quem? Porque até agora o teatro é o quê? Campos Neto era malhado pelo Lula, pela Gleisi Hoffmann, presidente do partido, daí um deputado do PT vez ou outra batia no Campos Neto, o Haddad alisa, o Haddad vai lá, Campos Neto, meu amiguinho. Mas e agora? Como é que fica essa situação? Porque nós teremos o juro aqui com o Galípolo na presidência, que voltou agora junto. Então, pessoal, mas o presidente não pode fazer nada. Olha, se a gente não puder pelo menos cobrar para que o Lula... agora não sei nem se adianta, mas é nosso dever, enquanto cidadão, cobrar para que o presidente faça alguma coisa. E pode ser feito muita coisa. Inclusive, exonerar o presidente do Banco Central antes do fim do seu mandato. Falei disso aqui 200 mil vezes desde o começo do governo Lula. E o pessoal foi aguentando agora, não adianta mais. E o que adianta? Vai sair o Campos Neto e vai entrar o Galípolo, que votou junto com o Campos Neto. Então, pessoal, é isso. O país está impedido de crescer. A gente colhe alguns bons números. O crescimento do PIB esse ano até surpreendeu positivamente. Mas aí, vem que aumenta a taxa de juros, prejudica as empresas, prejudica as pessoas, prejudica a União, prejudica o crescimento. Daqui a pouco, aí vai lá, cai de novo um pouquinho e o Brasil fica nesse marasmo. 30 anos crescendo aí, muito abaixo daquilo que cresceu nos últimos 30 anos, antes de entrar nesse período trágico dessa política econômica começada lá atrás por Fernando Henrique Cardoso. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Bora pegar a estrada. Vou gravar certamente alguns vídeos aí de alguma parada de posto, mas estamos aqui fazendo reflexões, e lutando por um Brasil melhor. Quem puder, espalhe o vídeo. Valeu, gente, até mais.